Olá, gente, bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu vou fazer alguns exercícios aí sobre o tema de trabalho mecânico. Vamos fazer, na verdade, 2 exercícios, só para você pegar o jeito, e o restinho da lista, os outros 4 ficam aí para você. Então, vamos começar pela questão número 1. Determine o trabalho de uma força constante, isso vai ser importante, de 300 newtons aplicada a um corpo de massa 30 quilos, sabendo que o deslocamento do corpo foi de 25 metros, na mesma direção e sentido da força. Tá, então vamos dar uma pensadinha nisso aqui, né? Vamos deslocar o enunciado um pouquinho para cima e fazer um desenho aqui para a gente ter uma ideia do que está acontecendo. Você tem o corpo, que ele diz aqui que tem massa 30 quilos, existe uma força aplicada aqui sobre o corpo, vale 300 newtons, e essa força desloca o corpo por 25 metros. Na mesma direção e sentido. O que é isso, gente? Mesma direção e sentido, por exemplo, direção, né, é uma horizontal. Sentido, tem direita e esquerda. Agora, nesse caso, como ele está dizendo, que é mesma direção, ou seja, as duas são horizontais, por exemplo, e o sentido é o mesmo, ou seja, a força e o deslocamento, ambos apontam para a direita, tá? Ok, então nós sabemos nessa situação que se a força é para a direita e o deslocamento também é para a direita, qual que é o ângulo entre a força e o deslocamento? O ângulo nesse caso é 0 grau. A gente nem precisaria colocar o ângulo aqui, mas como eu quero usar a equação do trabalho aí completa, né, para ficar mais simples para você entender o uso da equação, eu resolvi colocar o ângulo aqui. Então vamos lembrar agora como é que calcula o trabalho. Bem, o trabalho, letrinha difícil, hein, gente? A pessoa fica, como é que eu desenho essa letra? Desenha um 6 e coloca um tracinho assim, ó, já tá bom, né? É a letra tal para o trabalho. Então, o trabalho é FD cosseno, né? Força vezes deslocamento vezes o cosseno do ângulo. Então, vamos ver. Ó, determine o trabalho de uma força constante de 300 e o deslocamento de 25. Ok. Então, tá tranquilo aqui, ó. 300 vezes 25 e o cosseno do ângulo. Bem, eu dei uma tabelinha de cossenos que está lá no vídeo anterior, tá? Procura lá, né, na aulinha sobre trabalho, e que tem lá os cossenos mais importantes: 0, 30, 45, 60, 90, 120. Nesse caso, o cosseno vale 1. Por isso que eu falei que nem precisava escrever. Na verdade, né, gente, quando a força e o deslocamento são paralelos entre si, a gente pode usar só que trabalho é força vezes deslocamento. Já bastava desse jeito. Mas, e se o ângulo fosse 30? Bem, aí você teria que colocar, por exemplo, o cosseno de 30, que vale raiz de 3 sobre 2. E se o ângulo for 120? Bem, aí você tem que colocar o cosseno de 120, que vale menos meio. E assim por diante. Só que nesse caso, o ângulo vale 0, o cosseno vai valer 1. E quando a gente multiplica um número por 1, não muda nada. Então, 25 vezes 1 vai dar 25 vezes 300. Bem, 300 vezes 25, pode usar a calculadora caso você não consiga fazer de cabeça, dá 7.500 joules. Temos aí o valor do trabalho. Questão tranquila, né, gente?
Na segunda questão, você vai usar essa fórmula, só que o cosseno do ângulo vai mudar, né? Vai ter diversos ângulos diferentes aí, então tem que tomar atenção. Aí a pessoa fica, ué, mas ele deu a massa, ó, a massa 30 quilos, pois é, a massa é inútil na questão, acontece, tá? Vamos fazer outra questãozinha agora, gente. Vamos fazer agora uma que envolva gráfico e que seja um pouco mais complexa, né, que a anterior, que foi bem facinha. A questão fala sobre um cabo de guerra, onde dois grupos de palhaços utilizam uma corda que apresenta um nó no ponto mediano. E o gráfico abaixo mostra a variação da intensidade da força resultante das forças sobre o nó, em função da posição X. O que esse gráfico quer dizer é o seguinte: por exemplo, quando a força está para cima, quer dizer que um grupo, vamos dizer esse grupo aqui de palhaço, né, está ganhando, está conseguindo produzir um deslocamento para o sentido da força que eles estão aplicando. Agora, e quando a força é negativa? Ué, quer dizer o contrário, né, gente? Por exemplo, aqui seria menos 20, tá? Acho que é até importante aí frisar, infelizmente lá na figura, né, que você tem na questão, tá errado aí, não apareceu o negativo. A força negativa aí significaria que o grupo contrário de palhaço está conseguindo puxar para o outro lado, né? Está conseguindo, digamos, vencer, né? Ou pelo menos frear o avanço desses caras aqui. E aí, ou seja, desses indivíduos. E aí é perguntado qual o trabalho realizado por F. A tradução disso tudo é o seguinte, então lembrando aqui o sinal negativo, quanto vale a área total desse gráfico? Gente, vou até colocar o gráfico maior para a gente conseguir aqui explicar melhor. Tá aí, ampliei um pouquinho o gráfico para a gente entender o que está acontecendo. Gente, repare, eu tenho a força fazendo o seguinte, aumentando de 0 para 40, depois ficando constante, depois diminuindo, depois passando a ser negativo, indo até menos 20, ficando constante e depois voltando para 0 novamente. E o cara pergunta qual é o trabalho realizado. Nessa situação, a gente tem que calcular a área, porque não dá para eu pegar, por exemplo, força, deslocamento vezes o cosseno. Ah, que maravilha! Qual força eu vou colocar? A força, nossa, varia um monte, né? Vai de 0,40 para 0 para menos 20, para 0 de novo. Não dá para a gente usar um único valor de força. Resultado, nós teremos que usar a ideia de que o trabalho pode ser calculado pela área do gráfico. E que área eu estou falando? Gente, a área é entre o gráfico e o eixo do deslocamento. Aqui o eixo X. Então, nós temos que ter cuidado, porque, por exemplo, até essa linha tracejada aqui, isso faz parte do gráfico? Não, isso não faz parte do gráfico. O gráfico é essa linha preta, né, que estou marcando aqui com mais força, né? Mas é essa linha tracejada. Ué, a linha tá para a gente saber que é nesse ponto aqui a força vale menos 20, tá? Então, o gráfico não envolve as linhas tracejadas, elas são só uma facilitação visual. O que a gente vai precisar calcular vai ser a área desta figura, tá? Que a essa altura você já deve saber o que é. Que figura é essa? Um trapézio. E esta outra figura também é um trapézio. Qual que é a diferença? Aqui o trabalho vai ser positivo. Por quê? Porque o trabalho está acima, quer dizer, a força está acima do eixo X. E aqui o trabalho vai ser negativo.
Se der, por exemplo, mais 60 e menos 20, o trabalho total daria 40. Aí a pessoa pergunta, de onde saiu 60 e menos 20? Estou só dando como exemplo, gente, tá? Acorda! Bom dia! Vamos então calcular o primeiro trabalho, a primeira área, que é essa figura aqui, é este trapézio. Gente, este trapézio tem base maior, do 0 até o 8, vale 8, tá? Base menor, olha a base menor aqui, ela vai do 2 até o 6. Ela vale 6? Não, ela vale 4. Se vai do 2 até o 6, tem só 4 metros aí de distância. E a altura é essa aqui, ó, que eu estou marcando. Vai do 0 ao 40. A altura é 40. Então, trabalho. Então, já que eu tenho base 8, maior, base menor 4 e altura 40... a gente pode, então, calcular o trabalho. O trabalho é a área, tá? A área deste trapézio. E a gente calcula por base maior, 8, mais base menor, 4, vezes a altura, 40, dividido por 2. Aqui você pode fazer na calculadora, se você achar que é necessário, mas dá para fazer de cabeça, tranquilo. Ó, 8 mais 4, 12. 12 vezes 40, deixa eu fazer a conta aqui, 480, dividido por 2, 240 joules. E este trabalho é positivo. Por quê? Porque esta área está acima do eixo. Agora vamos calcular o outro trabalho, a área que está abaixo do eixo. Vamos agora calcular esta área. Este trabalho, como eu já falei algumas vezes, vai ser negativo, porque essa área está abaixo do eixo. Então, vai ser este trapézio aqui, ó. Tá? Bem, vamos olhar e ir indicando cada coisa. Base maior desse trapézio, ó, gente, as bases são esse lado e esse. A maior, né, tá na cara, esse aqui. Vai do 8 até o 12. 8 a 12, a base vale 4 metros. A outra base, pequena, vai do 9 ao 10. Então, vale 1 metro. E a altura é menos 20, né? Estou tentando colocar 20 aqui só para fazer a conta. A altura é 20. Agora vamos calcular o trabalho. Vai dar base maior mais base menor vezes a altura sobre 2. Este trabalho vai dar 4 mais 1, 5, vezes 20, 100, dividido por 2, 50 joules. Na verdade, menos 50 joules. Por quê? Porque esta área está abaixo do eixo X. É um trabalho negativo. Agora, qual que é o trabalho total? Moleza! Se a gente tinha o primeiro trabalho, né, o trabalho 1, valendo 240, o segundo trabalho valendo menos 50, se a gente faz aí a subtração, o trabalho total vai dar 190 joules. Tranquilo? Gente, é isso aí. Agora, o resto da listinha aí é com vocês, tá? Grande abraço, ótimo fim de semana. Você está vendo isso, um fim de semana? Sei lá, né? Eu gosto de dizer, né? Bom fim de semana. Às vezes eu gosto de dizer na segunda-feira, tá? Abraço para todo mundo. Tchau!